Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui para a Sua presença, Pai. Pai, com essa noite, Pai, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, Senhor Jesus. Pai, nós chegou o momento, Pai, da Sua palavra, Senhor. Pai, está aqui seu filho, Pai, seu ungido, Pai, pastor Leonildo, Senhor. Está encarregado, Pai, de trazer, Pai, a Sua palavra, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, usa, Pai, grandemente, Pai, o grande poder, Pai, ousadia, Pai, do Seu Espírito Santo, Senhor. E a palavra, Pai, do Senhor que nos fala, Pai, já está, Pai, no seu coração. O Senhor já ministrou, Pai, no coração dele. Que ele venha falar tudo, meu Deus, que o Senhor falou, Pai, em seu coração, meu Deus. Te pedindo, Pai, abre para o nosso coração, meu, para receber, Pai, a Sua palavra, meu Deus, praticar, meu Deus, a Sua poderosa palavra, Pai. Te pedimos, Pai, te agradecemos, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia. Nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz hoje, assim como outros dias, né? A gente sempre está na casa do Pai, temos que estar felizes. Mas hoje meu coração se encontra mais alegre ainda, porque no nosso meio está uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa de qual Deus, através da sua amada, me deu, a minha esposa. Enquanto aqui a Dirce, minha sogra, veio de São Paulo, e hoje vem junto com nós aqui, para o Senhor. Deus abençoe. Louvado seja Deus pela vida da senhora, dona Dirce. Deus esteja com as mãos sempre estendidas sobre a vida da senhora e amplos loucos em da vida. Com nossa irmã Juscelina, com os outros irmãos, né, que estão aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem preparado no meu coração uma palavra, mas se no coração de vós também Ele tem preparado algo grande. Eu creio que ninguém saiu da sua casa para ser somente mais um dia nesse lugar. Ninguém ia sair muitas vezes do seu aconchego, talvez do ar-condicionado, ou do ventilador bem pertinho de si, para estar aqui na igreja, somente para ouvir o pastor falar, o grupo louvar. Não, nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós temos um propósito de adorar o nome do Senhor Jesus, engrandecer o nome dele, com o objetivo de estar sempre na presença dele e conquistar a nossa salvação. Esse é o propósito de todos os crentes, é caminhar na presença do Senhor para alcançar a coroa. No livro de Atos, capítulo 3, aleluias, eu quero estar lendo aqui uma história que fala, né, a cura de um poço. O discurso de Pedro no templo, aleluia. O livro de Atos, capítulo 3. Hoje, o culto dos jovens, né? Mas nós sabemos que o culto é de todos. Os jovens, na direção, trabalham, mas o culto é para o Senhor. Nós estamos aqui para agradecer o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, a esse jovem tão pequeno, tão corajoso, né? Está vindo aqui na frente, lê a palavra do compromisso, né? Que quando fala dízimo e oferta, é uma responsabilidade que muitos condenam a igreja. Quando abre o versículo do livro de Malaquias para falar em dízimo e oferta, tem muitos que ele veio aqui. Quando ele abriu a palavra e começou a ler, o meu pensamento, Deus falou no meu coração aí, ó o Pedro aí, é Pedro que vai ser um dos meus pregadores. É isso aí, meu jovem. Não olhe para o mundo aí fora, não, porque o mundo tem coisas, muitas coisas para oferecer, mas são coisas ruins. Aqui não, aqui você está no caminho certo, coisas boas, coisas agradáveis, coisas que vai te dar fruto lá na frente. Amém? Não tem assim, com essa voz onde você tem aí, que o pastor falou,
Isso daí vai ser um Lázaro ali, quando abrir a boca, o céu vai estremecer. Já está estremecendo, né? Com o louvor dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhava à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. Aos que entravam, ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, glorifica no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus me coloca essa palavra no meu coração. Aleluia. Aleluia. Essa palavra ela vem. Hoje eu estava meditando ontem, hoje nessa palavra. Uma palavra conhecida que muitos já têm pregado. A palavra se renova todos os dias. Deus usa o pregador da maneira que quer para falar com a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Não importa quantas vezes a palavra já foi pregada, mas o importante é aquilo que a igreja está necessitando. Deus ele dá o alimento conforme a fome do crente. Se o crente não tem fome, não precisa de alimento. Se o crente tem fome, ele não escolhe o alimento. É Deus quem dá o alimento. E essa palavra, eu olhando para essa palavra, eu vejo alguns pontos estratégicos que na nossa vida muitas vezes acontece. E muitas vezes a gente, caminhando como crente, se deparamos com situações o qual muitas vezes não sabemos o motivo ou o porquê. Aqui nessa palavra fala que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Era às 3 horas da tarde, né? Mas a Bíblia relata que Pedro, os discípulos de Jesus, antes desse tempo, eles andavam, caminhavam com Jesus e eram homens de pequena fé, porque eles não conseguiam orar, eles não conseguiam vigiar sequer por alguns minutos, porque quando Jesus estava no Getsemane, aqui eu já estive pregando sobre isso, que Jesus pede para que eles ficassem, vigiassem por ele enquanto ele fosse orar, e quando ele retorna, pega eles dormindo. E ali Pedro era um deles. E nós podemos ver que toda situação que quando encontra uma passagem qual Jesus vai interrogar um dos seus discípulos, o primeiro da frente é Pedro. Foi Pedro que ele chama para ir junto com eles. Aqui a Bíblia relata que Pedro e João chegam no templo. Então Pedro sempre estava à frente. Por quê? Porque Pedro era um líder daqueles homens. Ele era um homem cabeça, o qual estava ali, um homem qual era dedicado para a obra. Ainda que eles eram de pequena fé, igual Jesus falou para ele, homens de pequena fé, mas ele ia para a igreja e tinha ainda um pouco de fé. Aí a Bíblia relata que quando ele chega no templo, ele se depara com um homem que era colocado todos os dias da sua vida na frente, na porta do templo, para pedir esmola. Por que esse homem era colocado na porta do templo para pedir esmola? Porque qual é o melhor lugar que você possa encontrar, um lugar onde você consegue ganhar algo de alguém? Sempre nas igrejas. Hoje tem crente
pessoas que se diz crente, mas eles são mendigos do Evangelho, são mendigos de igreja, que vivem dentro de igreja, mas não é para cultuar a Deus, não é para adorar a Deus, porque 24 horas é pedindo para pastor, pedindo algo. Eu preciso de cesta básica, eu preciso pagar uma luz, ele vira mendigo das coisas da igreja. E esse homem, ele já era uma pessoa, o qual ele vinha para a porta, não era intenção ali de pensar que estava na frente do templo. Ali era um ponto estratégico de ganhar a sobrevivência dele. Mas ele não sabia que além disso, existia algo maior que Deus tinha preparado para ele. Só precisava de estar ali naquele lugar na hora que chegassem dois homens e realmente tinham sinceridade com Deus. E quando Pedro e João chegam, ele, olhando para aqueles homens, viu? Eu creio que quando ele olha, ele fala: esses dois homens, pela posição dele e o visual deles, são homens de Deus. Se eu pedir uma esmola, provavelmente eles vão me dar uma esmola agradável, uma esmola grande. Porque, olhando para os homens, você vê que são os homens de Deus. Muitas vezes ele olha para Pedro e João pensando nas coisas materiais, não na cura dele, no que Deus podia fazer por ele. Porque isso são pontos de vista do ser humano. Nós, como crentes, nós olhamos pequeno. Deus tem algo grande para nós. Quando nós olhamos e pedimos para Deus, nós sempre pedimos o mais pequeno. E Deus muitas vezes ele fala: eu não vou te dar, porque o que eu tenho para te dar é grande. Se eu te der isso, você se perde. E o que eu tenho para você é grande. E muitas vezes Deus não te dá o que você quer. Não é porque você não é merecedor daquela migalhinha, é porque Deus tem obras grandes na tua mão. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E esse homem, ainda que ele não era um servo do Senhor, que estava no templo para adorar o Senhor, mas ele estava todo dia à porta da igreja olhando os crentes que vinham adorar ao Senhor. Eu creio que quando você olha, se você começa a vir todo dia, se você vai todo dia na porta do bar e veja os homens chegar e beber e sair beber para beber, aqui desperta assim: nossa, eu vou experimentar esse trem, deve ser bom, eu vou beber. E quando você for ver, você está lá dentro do bar fazendo o que não presta. Então, quando você se depõe na frente da porta da igreja, veja o povo entrar, adorar e sair alegre, contente, desperta algo no coração dele. Mas ele era aleijado, paralítico, ele não conseguia andar. Ele era colocado ali na frente. Talvez o coração dele até tinha o desejo de vir e entrar como aqueles homens, mas ele não conseguia. E quando Pedro chega diante dele, Pedro olha para ele e fala: olha para nós. Pedro não falou assim: olha para Jesus. Você sabe por que Pedro não falou olha para Jesus? Porque Pedro e João já estavam revestidos do Espírito Santo, que era o próprio Jesus. O homem que anda na presença do Senhor, o homem que anda na presença de Deus, a imagem dele reflete Jesus. E ele fala: olha para nós. Ele não olha de uma maneira de arrogância, dizer assim: eu sou melhor do que você. Olha para mim. Em vez de vir me pedir esmola, olha para mim, para a minha pessoa carnal, a pessoa pecador que eu sou. Não, ele fala: olha para nós, de uma maneira qual assim, espiritualmente. Porque Jesus fala isso daí: olha para nós, olha para mim. No livro de Isaías 45, versículo 22, se você ler lá, a palavra fala que o Senhor fala assim: olha para nós, olha para mim, será salvo tu, a tua geração dessa terra, tudo, porque eu sou Deus. Ele manda nós olhar para o alvo. E o alvo era ali daquela noite, era aqueles dois homens de Deus que estavam ali representando a Jesus. E quando ele fala olha para nós, ele olha, ele simplesmente, ele fala: eu não tenho
ouro e nem prata, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Ele não fala em nome de Pedro e em nome de João. É em nome de Jesus. Então, em todo momento, quando ele fala ora para nós, ele está se referindo a Pedro e João, não. Ele está se referindo a Jesus. E ele fala: o que eu tenho, eu dou em nome de Jesus. Mas muitas vezes não é só você falar: o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. É necessário você estender a mão para a pessoa. Porque quando ele fala: o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, ele estende a mão e fala assim: me dá sua mão, levanta e anda. Ele estende a mão. E nós podemos ver, com Pedro também foi assim. Pedro, quando encontra Jesus andando por cima das águas, ele fala que vai na direção de Jesus, e Jesus fala: venha. Ele sai andando na fé e consegue ir. Mas quando o vento assopra na vida dele, que é o vento que assopra na vida do crente, e o medo bate, muitas vezes o crente já começa a esquecer que ele anda na presença do Senhor, e começa a achar que o inimigo está tomando conta da vida dele, e ele começa a se afundar. Porque Pedro, quando ele olha para Jesus, que ele fala: olha, eu estou andando sobre as águas, eu estou indo na direção do mestre, o vento bate forte, ele se assusta. Quando ele tem medo, isso é a palavra, você pode ler e você vai ver. Quando ele tem medo, ele começa a se afundar. Quando ele começa a se afundar, o Senhor dá a mão para ele e fala: pega minha mão. Também dá a mão para ele, levanta de novo e coloca no barco. Então isso é necessário muitas vezes. Não é só nós chegar em uma pessoa que está caído, vivendo no mundo do pecado, e falar para ele. Se nós não der a mão e pegar na mão dele e caminhar junto com ele, ele não tem força para caminhar. É necessário nós pegar na mão dessa pessoa e colocar ele de pé. Eu costumo falar que você pegar um barco já por cima das águas e montar nele e caminhar é fácil. O difícil é você pegar o barco afundado, colocar ele nas águas em cima, tirar ele do fundo, para depois você andar nele. Pegar o barco andando, todo mundo diz que é fácil. O difícil é você tirar o barco do fundo e pôr na margem da água e caminhar junto. Então isso, irmãos, essa palavra, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Pedro, ele olhava com um olho espiritual, ele falava de uma maneira espiritual. E quando eu li até o versículo 8, até o versículo 7, o 6 inteiro, e tomando-o pelas mãos direita, tomando pelas mãos, endireitou, o levantou, e logo os seus pés, ele tornou, os tornozelos ficaram sarados. Aleluia. Quando eles tomam pela mão, os pés dele, os tornozelos que eram tortos, se endireitam. Porque é necessário muitas vezes o toque do Espírito Santo. E através deles tocar, Deus fez a cura. Aí muitas pessoas falam assim: mas quando Deus quer operar um milagre, não precisa ninguém tocar. Aí eu falo assim: se não fosse necessário a pessoa tocar quando Deus manda, quando Jesus veio para curar o cego, simplesmente ele podia olhar para aquele cego e falar: está curado. Ele vai, gosta no chão, faz um barril, põe no olho do cego e vai até o tanque e lava. Qual é mais fácil? Ele falar para o cego: você está curado, assim como ele falou para o leproso? Ou ele fazer o lodo, entrar no olho, todo esse procedimento desse homem ir até o tanque lavar para poder ficar curado a você dele? Só que o Senhor, ele sabia do procedimento que esse homem tinha, dali até no tanque. A fé do homem até onde ela alcançava. Porque muitas vezes a fé nossa aqui dentro da igreja, quando nós estamos pregando o ouvido, ela desperta em nosso coração uma fé tão grande que você fala assim: eu vou conseguir o objetivo da minha vida. Só que a sua fé não chega até na esquina, porque o vento vai assoprar. E quando o vento assopra lá fora, tudo que foi falado aqui dentro vai pelos ares. Chega ali fora, você perdeu a sua
Vitória. Deus, Ele sabe o procedimento da vida de cada um que Ele conversar. E para esse homem, quando Deus cura o olho dele, Ele falou: deixa que ele vá até o tanque. Se ele conseguir essa caminhada até o tanque, sem deixar que a fé dele seja enfraquecida, ele consegue a vitória. E isso é na nossa vida, por isso nós temos que estar sempre em oração, sempre temendo a Deus, assim como o pastor falou aqui dessas guerras que está acontecendo. Isso daí, eu falo uma coisa para os irmãos: são poucos crentes, pastor, que creem numa palavra que fala, que a Bíblia diz que o justo não perecerá, que Deus, Ele é por nós. Tem muitos que temem a China por causa de bombas nucleares que eles têm, que dizem que se eles estourar, uma grande parte será destruído, morrerá a terra, quase não sobra ser vivo na terra. Mas será que a China tem mais poder do que o nosso Deus, que fez o céu, fez a terra e fez até eles? Será que Deus não está sobre a nossa vida? Eu creio que Deus, Ele olha para nós todos os momentos. Quando você olha para um avião que cai de alturas, morre 10, 15 pessoas, mas 5, 6 morrem, o todo foi o mesmo. Por que muitos não morreram e por que muitos morreram? É porque Deus está com a mão sobre aqueles que creem. Se nós cremos, nós não vamos perecer. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Nós temos que crer que Ele é o nosso escudo. Pode vir o que vier, mas se Deus está conosco, nada nos abalará. E quando essa palavra, eu vejo mais adiante que Pedro, quando acontece esse milagre ali com esse esposo, aquele povo que estava ali e vinha todos os dias cultuar a Deus, ele olha para Pedro e João e vê aquele homem que se aproxima deles, e aquele homem entra no templo saltando e pulando de alegria, e vai e se encosta de Pedro e João, e ali ele. Aí quando aquele povo olha e veja, eles vêm todos correndo se chegar. E Pedro vai dar uma palavra meio pesada para eles. E fala: vocês olham para mim, você olha para nós como fosse nós que tivesse curado esse homem. Nós, como fosse nós que tivéssemos o nosso poder levantado esse homem. A palavra está escrito: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhar tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos andar esse homem? Olha o que Pedro fala para ele. Primeiramente ele fala para o homem: olha para nós, estende a mão, levanta, anda. O povo estava todo dia na igreja, em vez de temer a Deus e olhar e glorificar a Deus e falar: esse é o Deus que eu sirvo, não, faz tudo para eu falar aqui, está Deus. Olha para você ver como que a igreja tem momentos da igreja tão válidos do povo que está dentro da igreja. É como se entrasse um paralítico aqui, se arrastando, o pastor levantasse, fosse ali e colocasse a mão, o paralítico levantasse e fosse embora, a igreja vinha tudo encostava no pastor. Não, o pastor é um servo do Senhor, usado pelo Senhor.
senha disso daí é o quê? Pastor, esse Deus que o senhor serve, eu quero saber mais dele, para me se aproximar mais dele. Esse é o Deus que eu preciso mesmo. Esse é o Deus que eu quero servir, para que eu possa realizar essas obras maravilhosas. Mas é diferente, os homens que vai do lado deles, achando que eles têm poder. E Pedro repreende eles, falando: vós acham que nós, na nossa santidade, alcançamos isso? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Pai, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregou, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Olha, Pilatos determinou que soltasse Jesus no dia da crucificação. Isso foi Pilatos. Pilatos determinou. Mas o povo não aceitou. O povo pediu que crucificasse Jesus e soltasse um homem Barrabás, um homem o qual deveria morrer pelos seus pecados. Pedro pega e olha e fala. Aí Pedro começa a aproveitar essa oportunidade dessa cura e começa a apresentar para eles a maneira que eles estavam cultuando a Deus, da maneira que eles vinham cultuar a Deus, com um foco diferente. Como que vocês vêm cultuar a Deus? A um Deus que vocês crucificaram e até hoje vós não se arrependeram. Porque a palavra aqui embaixo fala sobre isso. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vós desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pediram um homem homicida, mandaram crucificar Jesus. Mas tudo isso já era nisso para acontecer. Só que o povo estava enganado. O povo pedindo algo, ir para a igreja, para Deus, com um pensamento diferente. Não era afirmado na palavra, não era afirmado no que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus, que as demais coisas te acrescentarei. Buscar primeiro a presença de Jesus na sua vida, que as demais coisas da tua casa deixa que eu cuido. Buscar primeiro em santidade, em oração, que dos seus cuido eu. Muitas vezes nós colocamos algo na mão do Senhor, aqui na igreja, quando nós chegamos em casa, das nossas próprias mãos, nós arrancamos e queremos fazer a nossa conta. Deus não é objeto de brinquedo. Quando você coloca algo na mão de Deus, você tem que ter convicção do que você está fazendo. Senão não coloca. Não coloca algo na mão de Deus e depois tenta resolver com a tua própria mão. Só vai piorar as coisas. Deus, ele não trabalha onde a mão do pecador está. Deus, ele trabalha somente nas obras que é confiável nele. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos na mão do Senhor, descansa. Descansa o teu coração e deixa Deus agir. Mas é o contrário. A gente vê situações hoje que no meio financeiro, nas partes financeiras, parece que Deus não pode abrir uma porta mais de emprego, pastor, que seja digna de uma pessoa trabalhar e ganhar o seu sustento e viver uma vida agradável. Por quê? Porque muitos pegam uma porta de emprego, Deus abre uma porta de emprego, mas ele quer ganhar mais que o patrão. Como ele ganha menos que o patrão, ele já pede a conta amanhã, aí o inimigo vem com um prato recheado
falando que ele vai ganhar, mas que o patrão do outro serviço ele entra. E não fica 2, 3 meses, está desempregado novamente. Aí vai, corre para o lado do Senhor. Senhor, abre uma porta de emprego, Deus falou, eu abri, você fechou. São coisas, eu falo que Deus põe no meu coração, porque quando eu falo que a igreja sai de casa com um propósito de ver alguma coisa, Deus sabe o que a igreja quer saber, é ouvir. Eu não sei o que as pessoas querem, eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir, eu estou aqui para falar o que Deus põe no meu coração. E se Deus está falando sobre emprego, porque aqui tem pessoas desse jeito, que ora pelo emprego, Deus dá o emprego e joga fora, e vai atrás de ganância, dinheiro. A Bíblia diz que pouco com Deus vale mais do que muito com o diabo. Porque o pouco com Deus você prospera, o muito com o diabo você vai para o inferno. Essa é a verdade. E nós vemos que outro ponto de estratégia que eu olho aqui, no versículo 16, e pela fé no seu nome fez. E pela fé no seu nome fez o céu, o seu nome fortalecer, e esse que vedes é conhecido, e a fé que é por ele deu a esse na presença de todos vós está perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrepender vós, pois, e convertei vós, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha, no que chegou a palavra do povo, a palavra que Deus direcionou para um povo que ia na igreja todos os dias e colocava ali, levava um aleijado na frente da igreja. Deus levanta aquele homem como estratégia do quê? Eu sempre falo uma coisa: Deus não dá uma viagem para uma alma só. Muitas vezes, igreja, eu costumo falar assim: você está orando por uma pessoa só na sua casa e não está vendo a vitória. Aí Deus fala assim: calma, quando eu jogar a minha tarrafa, não vai vir um só, vai vir um monte. Ele faz estratégia assim, porque se ele converter só um que você quer, os outros se percam. E através daquele que muitas vezes está mundano, aí aquele que está mundano, que seja um homem ou que seja uma mulher, vai ver se enturma com outro mundano, e os dois começam, aí vem mais um, a família dela ou dele também é mundano, e vai virando aquele mundo de diversão. Aí entra um homem só de Deus no meio. Através desse um homem de Deus, ele traz aquele mundo de diversão muito para dentro. Eu falo isso porque na minha vida foi assim. Através de eu ir para a igreja, meu filho não ia na droga, minha nora não queria saber de Deus de maneira alguma. E através de eu ali, hoje meu filho é pregador da palavra, a minha nora, na presença do Senhor, a irmã dela veio para cá, a Fabiana, se batizou. A mãe vem para cá e vai para a igreja, vem para lá e para cá. Eu falo, não é tempo do Senhor, mas Deus vai resgatar. Isso daí através de um vai trazendo. Deus tem estratégia para tudo. Ele salvou o mundo inteiro, não foi pelo monte, foi por um só, Cristo Jesus. Ele levou Jesus a culto na hora certa. Ele deixou que o mundo estava bem corrompido no pecado. E muitas vezes o diabo olhava e falava assim: não tem mais meio de salvação para esse povo, está tudo corrompido. Eu quero ver agora como que ele vai fazer.
Dei Moisés, dei Davi, dei os pregadores Abraão pregando, e esse povo cada vez foi se iluminando mais, foi se aprofundando no pecado cada vez mais. E agora, o que ele vai fazer para salvar esse povo? Ele falou assim: ei, Satanás, foi eu que te criei. Você me querer me ensinar a trabalhar, pode deixar que eu tenho uma estratégia. E a minha estratégia é para salvar não só os que estão na igreja, mas até os que estão no mundo. Através de uma alma, ele salvou todo o povo. Ele resgatou todo e colocou todo na presença sem pecado. Todos purificados no sangue de Jesus. Mas o povo faz como a porta do lamaçal. Você tira, lava, quando ela está limpinha, fala: olha, a porta está bonitinha, está limpinha, ela volta lá, se for no lamaçal, espera tudo novo. Assim é o povo que não quer servir a Deus. Mas Deus tem estratégia para todos, eu creio. E Ele vai, através da tua palavra, salvar a minha casa, a minha família e a família de todos que aqui estão. Porque eu creio que todos que aqui estão têm pelo menos um da nossa família que não serve a Deus ainda. Da minha casa tem um monte. Da minha casa, da minha mãe, do povo da minha mãe, é só eu. Agora, quando parte do lado da pessoa, não, ela diz lá, os poucos são evangélicos. Mas da minha casa é só eu e meu filho que são evangélicos. Então Deus tem uma obra muito grande para fazer lá. Mas eu sei que Deus tem estratégia, uma hora Deus vai resgatar. No tempo dele, Ele vai resgatar. Amém, igreja? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Ele está trazendo para a igreja, né, nesse dia, nesse culto de jovem. Eu quero agradecer a Deus e peço que você se for de pé para estar fazendo oração.